Bom, então, boa tarde a todos. É com grande satisfação que eu recebo hoje o ilustríssimo professor Marco Antônio Moreira, que é licenciado em Física e mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Ciências pela Cornell University nos Estados Unidos, foi professor de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje em dia está aposentado, é professor emérito, titular e emérito da mesma universidade. Foi docente do programa de pós-graduação de ensino de física do Instituto, em 2012 e 2013, é professor colaborador da Universidade de Burgos, na Espanha, desde 1998, integrou como secretário de ensino a diretoria da Sociedade Brasileira de Física, entre 1973 e 74, participou da educação da Comissão de Educação da União Internacional de Física Pura e Aplicada da UPAC, em 1975 a 1987, foi professor visitante da Universidade de Cornell entre 1986 e 1988, integrou o Comitê de Educação do CNPq de 1993 a 1995 e depois, no segundo mandato, de 1999 a 2001. Foi membro da Comissão de Especialistas de Ensino de Física do CESUMEC entre 1996 e 1999 e sendo presidente da mesma entre 1998 e 1999. Foi pesquisador 1A do CNPq na área de educação de 1989 a 2014, presidiu a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, da ABRAPEC, de 1997 a 2001, representante da área de ensino de ciências e matemática na CAPES, de 2000 a 2007. Em 2011, recebeu o título de honoris causa pela Universidade del Centro de la Provincia, em Buenos Aires, Tandil, Argentina. Em 2017, foi professor honoris causa pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Ponta Grossa, no Brasil. Suas áreas de interesse são ensino de ciências e pesquisa de ensino de ciências, particularmente em física. Dedica-se também a teorias de aprendizagem, especialmente a de aprendizagem significativa. Além disso, atua em filosofia da ciência, metodologia da pesquisa em educação e metodologia do ensino superior. Foi editor da Revista Brasileira de Ensino de Física entre 1989 e 1993, da Revista Brasileira de Educação e Ciências entre 2001 e 2005 e da Revista Experiências de Ensino em Ciências de 2007 a 2011 e do periódico Investigação e Ensino de Ciências em 1996 e 2014. É editor da revista Aprendizagem Significativa em Revista desde 2011, já publicou 281 artigos em periódicos, 137 trabalhos completos em anais e congressos, 56 livros, 7 capítulos de livro, orientou 61 dissertações de mestrado, 60 teses de doutorado, orientou 6 dissertações de mestrado, 8 teses de doutorado, foi coordenador da Comissão de Pós-Graduação de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, MNPEF-Profis, 2013 a 2019, pesquisador sênior do CNPq desde 2015, docente colaborador do mestrado profissional de ciências da URRR, que acho que é em Boa Vista, Roraima, desde 2012, e docente colaborador da pós-graduação em ensino da Univates, no Rio Grande do Sul, desde 2016. Docente permanente do doutorado profissional em ciências de exatas da Univates em 2020. Bom, depois desse extenso currículo, né, professor, meus parabéns por ele. O senhor fica à vontade para fazer a sua apresentação. Eu vou só desligar a minha câmera e o meu microfone para não atrapalhar a apresentação. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui na nossa companhia. Perfeito, professor, está aparecendo. Ok.
Então, tá. Muito obrigado pela apresentação, professora Cristiane, e muito obrigado pela oportunidade de ter esta palestra. Para mim é uma honra ter uma palestra na Unesp. O meu currículo já foi dito, não vou repetir, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção é que eu sou apaixonado pelo ensino, tá? Eu podia ter me dedicado à física, ser um físico muito bom, mas eu optei pelo ensino e, para mim, isso foi uma realização. E, apesar de aposentado, eu continuo ainda tentando inovar, não digo, mas tentando fomentar um ensino que gere uma aprendizagem significativa. Tá? Então, eu não vou falar de inovação e empreendedorismo, não. Eu vou falar de coisas que não são novas, mas que são muito importantes, tá? Como a questão do interesse, da autoeficácia e da carga cognitiva. Então, eu vou trabalhar um pouco conceitos do John Dewey, interesse, experiência, do Albert Bandura, autoeficácia, autorregulação, John Sweller, carga cognitiva, intrínseca e extrínseca, sempre numa perspectiva de implicações para o ensino. E são destacados como variáveis essenciais para a aprendizagem significativa de novos conhecimentos. Mas eu já quero esclarecer que eu não vou. Interesse não é apenas motivação. Experiência não é simplesmente mão na massa ou atividade experimental. Crenças de autoeficácia e autorregulação têm grande influência no comportamento humano, inclusive na aprendizagem ou não, né, de novos conhecimentos. Carga cognitiva é muito mais do que quantidade de problema. Um único problema pode ter uma alta carga cognitiva, mas pode ser reduzida essa carga dependendo como se propõe esse problema. De um modo geral, o ensino de várias disciplinas não desperta o interesse dos alunos. E pior, gera crenças de baixa autoeficácia e não leva em consideração o papel das memórias de curto prazo, longo prazo na aprendizagem. Esse panorama tem que mudar se o que a gente espera é uma aprendizagem significativa. Por exemplo, em ciências e matemática. Bom, para começar, eu vou defender que são importantes variáveis para a aprendizagem significativa. Então, o que eu entendo de aprendizagem significativa? É aprendizagem com significado, com compreensão, com capacidade de explicar, de descrever, de aplicar, de transferir conhecimentos. Mas essa aprendizagem depende fundamentalmente de conhecimentos prévios já existentes ou que vão sendo construídos e vão servindo de conhecimentos para novos conhecimentos. Essa há uma dinâmica aí de interação entre os conhecimentos prévios, novos conhecimentos e aqueles que estão sendo construídos. Essa interação entre conhecimentos novos e prévios, essa é a característica chave da aprendizagem significativa. Mas nessa interação, o novo conhecimento ele tem que se relacionar de uma maneira não arbitrária, não é com qualquer coisa que a gente tem na cabeça. E substantiva, não é decorar, não é ao pé da letra, com aquilo que o aprendiz já sabe. Eu estou usando o termo aprendiz como ser humano que aprende. Tá? Já o que o aprendiz já sabe. Aí coloquei em vermelho o seguinte: e o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender. Essa é uma grande dificuldade. Então, vamos falar um pouquinho do Dewey. Vou colocar umas frases do Dewey.
Ó, que educação não é uma questão de narrar e ouvir, mas sim um processo ativo e construtivo. Esse é um princípio geralmente violado na prática. Se todos envolvidos na educação se dessem conta que a qualidade do processo mental, não a produção de respostas corretas, é a medida do crescimento educacional. Isso seria uma revolução no ensino. Isso são falas do Dewey. Dewey foi um grande educador norte-americano, tá? Mas isso aqui são falas dele há mais de 100 anos. Porque a primeira edição dessa famosa obra, Educação para a Democracia, é de 1916. Mas a cultura da resposta correta, o treinamento para as provas, que já está com um termo internacional consagrado, é o Teaching for Testing, isso continua vigente. Escolas e professores têm que se submeter a essa educação, entre aspas. A preparação para as provas, o ensino para a testagem. O Dewey defendia a importância das experiências como estratégia de ensino e criticava a educação tradicional que não dava atenção às experiências de aprendizagem dos alunos. Para ele, no ensino, os aprendizes deveriam ter experiências de qualidade que, junto com suas experiências de vida, levassem à aprendizagem. Mas, cuidado, para ele, experiência não é simplesmente atividades. Não estão só associados ao conhecimento, mas também às vidas, ao modo de viver, ao mundo dos alunos, abrangendo relações entre o sujeito e o mundo. Não é novidade, eu sei, mas isso era dito já há mais de 100 anos. A importância do entorno, bom, nosso Paulo Freire também defende muito isso, né? Então, a suposição de que a aprendizagem ocorre através de experiências também não quer dizer que quaisquer experiências sejam educativas. Tudo depende da qualidade da experiência. E essa qualidade tem dois aspectos. O aspecto imediato se refere a ser agradável ou desagradável, a experiência. E o outro tem a ver com a influência em experiências posteriores, desejáveis, experiências futuras. O sujeito está fazendo alguma coisa já pensando no futuro. Isso, então, leva ao conceito de interesse. Essa frase aqui é minha, não é do Dewey, né? Despertar o interesse dos alunos pelos conteúdos, sejam eles declarativos ou procedimentais, que estão sendo trabalhados nas aulas, assim como as experiências, é um grande desafio para o ensino. Provavelmente o maior de todos. Despertar o interesse dos alunos. Infelizmente, disciplinas como a física não conseguem despertar esse interesse em larga escala. A mesma coisa com a matemática, que começa desde criança, mas que também não gera esse grande interesse. Para o Dewey, a palavra interesse sugere etimologicamente o que está entre, tá? Aquilo que conecta duas coisas, que estariam muito distantes se não existisse esse interesse. Na aprendizagem, as capacidades do aluno constituem um estágio inicial, e os objetivos do professor, ou do currículo, representam um limite remoto. Entre os dois está o meio, ou seja, condições intermediárias, ações a serem cumpridas, dificuldades a serem superadas, aplicações a serem feitas. E é somente através delas, de todas essas ações, em certo tempo, é que as atividades iniciais vão alcançar uma consumação satisfatória. Isso aqui é uma citação do Dewey. Interesse significa que quem está aprendendo se identifica com os objetos de estudo que definem a atividade e fornecem meios e obstáculos à sua realização. O sujeito tem que se identificar com a atividade
fazer coisas que não têm nada a ver com a vida dele, com a atividade. Isso é uma perda de tempo. Só para mostrar que interesse é uma palavra muito mais profunda do que simplesmente achar interessante. Não, não é isso. Recentemente saiu um livro que é o interesse no ensino de ciências e matemática. Eu comprei esse livro nos Estados Unidos, num congresso da AERA, em 2015. Eu fiquei espantado, um livro de 417 páginas sobre o interesse, despertar o interesse no ensino de ciências e matemática. E eles, então, os autores identificam 5 características do interesse. O interesse se refere à interação com algum conteúdo em particular. Por exemplo, pela matemática, por ciências, por letras. O interesse existe uma relação particular entre o aprendiz e seu entorno. A questão do entorno, do mundo onde vive o sujeito. Não é que a gente queira deixá-lo ali, mas tem que começar, tem que levar em conta esse entorno. Senão, não consegue despertar interesse. O interesse tem tanto componentes afetivos como cognitivos. E a influência de cada um varia dependendo do estágio de desenvolvimento do interesse. Ponto 4, quarta característica. O aprendiz pode ou não estar consciente que seu interesse foi despertado. E, último, o interesse funciona como uma recompensa que leva o aprendiz a procurar novos recursos e desafios. Não vamos aqui ficar falando de cada um, mas o que eu chamo a atenção é que o interesse é uma coisa tão importante que já tem gente, e é um consenso, que o interesse tem 5 características. E mais, se fala em fases de desenvolvimento do interesse. São identificadas 4 fases. Fase situacional despertadora, situacional mantida, situacional emergente e interesse individual bem desenvolvido. Nas fases iniciais, interesse despertado e mantido, aí os aprendizes precisam de apoio para fazer conexões entre as tarefas e o mundo real. Nas fases posteriores, interesse emergente e interesse individual, essas conexões já estão feitas. E os aprendizes estão prontos para trabalhar mais diretamente com desafios do conteúdo. Novamente, eu chamo a atenção que o interesse é um tema tão relevante que se pode definir fases. A presença do interesse influencia positivamente a atenção do aprendiz, o uso das estratégias e a definição de suas metas. O interesse pode ser usado como apoio, mesmo quando a pessoa inicialmente tem baixa autoeficácia. Falta de metas, não é capaz de se autorregular, mas se a gente conseguir despertar o interesse, isso pode ser muito bom. Eu falei ali em autorregular. Então, vamos ao conceito de autorregulação. Autorregulação é um processo pelo qual os aprendizes focam seus pensamentos, sentimentos e ações, né? Pensamentos, sentimentos e ações sempre integrados, né? No ser, como já dizia o Carl Rogers, né? Para alcançar os objetivos de aprendizagem. 3 processos: a autoobservação, o autojulgamento e a autorreação. Autoobservação significa dar atenção ao seu próprio comportamento. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Autojulgamento significa comparar o nível atual de desenvolvimento com as metas. Quer dizer, eu tenho metas individuais e o meu nível atual está muito fraco, não consigo. A autorreação significa responder cognitivamente, afetivamente e comportalmente ao seu próprio autojulgamento. Infelizmente, muitas vezes o autojulgamento é negativo e os alunos respondem cognitivamente também de maneira negativa às tarefas. Vamos passar agora
por um outro autor, que é Albert Bandura. Na perspectiva da aprendizagem social de Bandura, grande parte daquilo que o ser humano aprende se dá através da modelação social, na qual as pessoas padronizam seus estilos de pensamento e comportamento segundo exemplos de outras pessoas. Essa modelação, então, vem da aprendizagem por observação, aprendizagem observacional, ou por meio da aprendizagem por imitação. Pessoas imitam outras pessoas. Mas cuidado, porque esses modelos, resultado dessa modelação, eles são dinâmicos. Eles podem ser modificados. Eles podem, inclusive, gerar novos modelos, mas podem se estabilizar e funcionar como os esquemas de assimilação que tanto falava Piaget. Ou serem abandonados se não funcionarem para o ser humano observador modelador. Eu posso construir um modelo, achar que esse modelo não funciona, abandonar esse modelo. Eu posso construir um modelo, fazer correções, adaptações e guardar esse modelo como um esquema de assimilação que eu vou usar para enfrentar determinadas situações. Na perspectiva da teoria social cognitiva, tem um determinismo recíproco entre fatores pessoais, fatores, influências comportamentais e fatores ambientais. O que quer dizer? Um influencia o outro, há um determinismo recíproco. Fatores ambientais podem ser muito importantes nesse determinismo, mas cuidado, o ser humano não é simplesmente um produto do ambiente ou do seu contexto social. Aí entra o conceito de agência humana, também do Bandura. A teoria cognitiva social baseia-se em uma visão da agência humana, segundo a qual os indivíduos são agentes, que podem fazer coisas acontecerem com seus atos, se envolvem de forma positiva em seu próprio desenvolvimento. Fundamental a esse sentido de agência é o fato de que, entre outros fatores pessoais, os indivíduos têm autocrenças que lhes permitem exercer um certo grau de controle sobre seus pensamentos, sentimentos e ações. Como agentes, as pessoas podem assumir mais controle de suas vidas por meio de mecanismos como a autoeficácia e a autorregulação. O ser humano como agente. O ser humano tem autocrenças. O ser humano observa, constrói modelos, mas esses modelos são dinâmicos. Aí nós chegamos no conceito de autoeficácia. Entre todos os pensamentos que afetam o funcionamento humano, localizados no núcleo básico da teoria social cognitiva, destacam-se as crenças de autoeficácia, que são julgamentos das pessoas sobre suas capacidades para organizar e executar cursos de ação necessários para alcançar certos tipos de desempenho. Essencialmente, as crenças de autoeficácia são percepções que os indivíduos têm sobre suas próprias capacidades. Essas crenças de competência pessoal proporcionam a base para a motivação humana, o bem-estar e as realizações. Autoeficácia. Esse é um conceito sério no ensino, porque em muitas disciplinas os alunos desenvolvem uma baixa autoeficácia. Eles desenvolvem sentimentos que não são capazes, que não vão dar conta. Ou então vão abandonar tudo isso, ou vão usar mecanismos, quais sejam, para tentar passar nas disciplinas. A autoeficácia tem a ver com a autoestima, com a capacidade de lidar com problemas da vida. Autoeficácia significa a crença que o indivíduo tem sobre sua capacidade de realizar
com sucesso uma determinada atividade. Autoeficácia é um conceito-chave. A gente só fica falando em inovação, empreendedorismo, não sei o que mais, não sei o que mais, mas se não desenvolver uma alta autoeficácia, não vai adiantar nada. O fato de a pessoa acreditar que é capaz pode afetar tanto suas escolhas como seu desempenho. Ou seja, determina como ela se sente, pensa, se motiva e se comporta. E, como eu vou repetir, porque é a minha área, infelizmente, na física, não conseguimos despertar o interesse de muitos alunos e muitos alunos desenvolvem uma crença de baixa autoeficácia, que a física é difícil, que não vou dar conta disso, coisas desse tipo. E isso se aplica também na matemática e em várias outras disciplinas, seguramente. Os aprendizes são seres humanos. Fontes de autoeficácia. São 4 as principais fontes de crenças de autoeficácia, que se chamam experiência de domínio, experiência vicária, persuasões sociais e estados físicos e emocionais. Experiência de domínio é a interpretação do resultado do comportamento anterior do indivíduo. Quer dizer, eu dei conta disso, vou dar conta de novos. É uma experiência que eu domino esse campo. A experiência vicária é o que ocorre quando as pessoas formam crença de autoeficácia observando outras pessoas executando tarefas e atividades. Então, eu posso formar crença de autoeficácia observando outros. Essas crenças podem ser positivas ou negativas. Posso pensar, não vou dar conta disso. Mas eu estou observando os outros fazendo, mas eu não vou conseguir fazer isso. Persuasões sociais são aquelas que as pessoas sofrem de outras pessoas. Podem ser positivas e cultivar a autoeficácia, ou negativa e enfraquecer as crenças. Ou seja, a persuasão social não adianta, você não vai dar conta, você é incompetente. Isso é uma das fontes de baixa autoeficácia. Ou, claro, pode ser o contrário. Não, você é competente, você vai dar conta, você isso, você aquilo. Só, então, eu estou colocando que é um item de persuasões sociais. E também tem a ver com estados físicos e emocionais. Ansiedade, estresse, excitação, fadiga, estados de humor também são fontes de autoeficácia, no sentido de que influenciam as crenças de autoeficácia. Crenças de autoeficácia têm grande influência no comportamento humano. Aquilo que as pessoas fazem ou não fazem, desistem. A autoeficácia tem um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, estudantes com baixa autoeficácia podem acabar abandonando a escola. Na universidade, podem optar por carreiras que não impliquem certas disciplinas, que, em seu auto-julgamento, eles não dariam conta delas, não seriam aprovados. Então, eu vou escolher uma carreira que não tenha tal e tal disciplina, porque eu não vou dar conta. Agora, eu vou passar para o terceiro ponto da apresentação, que é a teoria da carga cognitiva de John Sweller. A teoria da carga cognitiva tem como conceitos ou construtos centrais o próprio conceito de carga cognitiva, memória de trabalho, memória de longo prazo. Não são conceitos novos, mas são muito relevantes na perspectiva do ensino e da aprendizagem. Eu me pergunto, como ensinar sem inferir minimamente o que está passando na memória de trabalho de quem aprende? Como facilitar esse processo? Como chegam ou não chegam novos conhecimentos à memória de longo prazo? Memória de trabalho é a parte do cérebro humano que processa o que se está fazendo e pensando. É onde começa a aprendizagem de novos conhecimentos declarativos e procedimentais.
Uma vez processados cognitivamente, na memória de trabalho, esses conhecimentos podem ser transferidos para a memória de largo prazo. E lá armazenados. Armazenados entre aspas, tá? Não é um armazenamento. Mas esses novos conhecimentos podem ser descartados. Ou seja, não guardados na memória de longo prazo. Por quê? Porque a aprendizagem significativa sempre depende de uma intencionalidade, uma predispor, um querer aprender. Eu posso construir um modelo mental, processar, e não me interessa guardar isso. Aqui vem um conceito bem interessante, que é o famoso mágico número 7. Esse George Miller, um psicólogo cognitivo, estudando processos mentais, chegou ao resultado de que a memória de trabalho está limitada a processar simultaneamente 7 mais ou menos 2 bits ou chunks de informação. Esse resultado foi cunhado pelo Miller como o mágico número 7. Esse resultado segue vigente. Um outro resultado, desculpe que eu pulei. Essa limitação, então, tem tudo a ver com a carga cognitiva do que está sendo processado ou se pretende processar. A memória de trabalho é limitada ao famoso mágico número 7. Nós não damos conta de mais quantidades de informação ao mesmo tempo do que 5 mais ou menos 2 chunks, punhados de informação. Um outro resultado que tem a ver com a memória de trabalho são os modelos mentais de Johnson Laird. Modelos mentais. Para dar conta de uma situação nova, um problema novo, a primeira ação cognitiva do ser humano é construir um modelo mental na memória de trabalho. O modelo mental é um análogo estrutural da situação problema. Nós estamos enfrentando uma situação nova. Nós criamos um modelo dessa situação na nossa memória de trabalho. Esse modelo, claro, pode não ser correto, mas a gente pensa, bom, agora sim, entendi, dê conta. Ou não. Mas o modelo mental é recursivo. Ou seja, esse modelo mental pode ser modificado até que se torne funcional para quem está mentalizando. Ele pode ser descartado, pode se estabilizar e ser levado à memória de longo prazo e armazenado como esquema de assimilação. Vejam bem, eu como professor, eu não preciso saber quais são os modelos mentais que o aluno está construindo, mas eu preciso estar seguro de que ele está mentalizando, tentando construir modelos mentais. Agora, eu falei da memória de curto prazo, vamos falar da memória de longo prazo. Contrariamente à memória de trabalho, que é muito limitada, a memória de longo prazo tem alta capacidade de armazenamento de conhecimentos. Chega-se a dizer que ela é incomensurável. Mas cuidado, interpretar a memória de longo prazo como um repositório de conhecimentos, uma parte do ser humano, do cérebro humano, onde estão armazenados, estocados, guardados, conhecimentos adquiridos, é uma concepção errônea dessa memória. A memória de longo prazo é a estrutura central da cognição humana, mas ela é dinâmica. Os conhecimentos que lá estão podem ser modificados, melhorados, obliterados. Pode contar com muitos ou poucos conhecimentos, dependendo das aprendizagens ocorridas. A carga cognitiva se refere ao esforço cognitivo associado à aprendizagem de um determinado tópico, à resolução de uma tarefa, à construção de um modelo mental. A carga cognitiva ela é dita intrínseca quando se refere ao esforço associado à aprendizagem de um determinado tópico. Quer dizer, um determinado problema, determinada situação tem uma carga intrínseca, que, digamos assim, seria igual para todos. Mas ele é dito estranha ou extrínseca
quando se refere à maneira como a nova informação ou tarefa é apresentada. Uma tarefa pode ser reduzida a carga cognitiva dependendo de como nós apresentamos. E ela pode ter alta carga cognitiva também, dependendo de como foi apresentada. Tem um terceiro tipo que chama Germain, que eu não vou levar em conta aqui, que seria mais do caráter pessoal. Então, as categorias intrínseca e estranha definem a carga cognitiva total de uma tarefa de aprendizagem. E aí reside um grande problema instrucional. Porque se a carga cognitiva for maior do que a capacidade de processamento da memória de trabalho, a aprendizagem é prejudicada, até mesmo impedida. É um erro dar questões, tarefas que são acima da capacidade de processamento do ser humano. Algumas tarefas de aprendizagem são intrinsecamente difíceis de serem aprendidas, particularmente porque implicam interatividade de vários elementos que devem ser processados simultaneamente na memória de trabalho, a qual é limitada ao mágico número 7. A categoria extrínseca também depende da interatividade de elementos na memória de trabalho. Mas, nesse caso, os elementos não são implícitos à tarefa, mas depende da maneira como se dá essa tarefa. Como se propõe as atividades que os alunos devem desenvolver. É muito importante isso, porque a capacidade de processamento é limitada. Mas nós podemos mexer com a categoria extrínseca. Tá? No ensino, na preparação dos materiais instrucionais, é indispensável levar em conta a carga intrínseca dos conteúdos a serem trabalhados e a maneira que é a carga cognitiva estranha, como isso será feito a fim de reduzir a carga cognitiva total. Eu, como professor, posso reduzir a carga cognitiva total. Eu não posso mexer na carga intrínseca, mas na carga extrínseca, sim. Então, no começo, eu disse que a memória de trabalho tem um papel fundamental na aprendizagem de novos conhecimentos. Foi dito que tudo começa na memória de trabalho. Mas peraí, como? Como? Se a memória de trabalho é limitada, como é que eu posso dizer que tudo é feito lá? Certo, essa postura é metafórica. Na prática, a aprendizagem de novos conhecimentos depende também da memória de longo prazo. Para aprender, para dar significado, para entender o que está chegando à memória de trabalho, o aprendiz recorre inevitavelmente a conhecimentos que estão na memória de longo prazo, ou seja, conhecimentos prévios, como dizia Osborne. Aqui tem uma citação de um autor, Carl Jung, que diz: de acordo com a arquitetura cognitiva humana, a base esquemática de conhecimentos existentes na memória de longo prazo representa o maior fator crítico influenciando a maneira como aprendemos novas informações. Estruturas de conhecimento previamente aprendidas constituem o fator que mais influencia a aprendizagem de novos materiais. Um outro autor diz o seguinte: segundo a teoria da carga cognitiva, a magnitude da carga mental na aprendizagem depende de esquemas relevantes previamente construídos pelo aprendiz. E agora eu resgato Osborne. Osborne dizia isso também muito antes, talvez, né? Ele dizia a mesma coisa da perspectiva da psicologia cognitiva. Se fosse possível isolar uma variável como a que mais influencia a aprendizagem de novos conhecimentos, eu diria que é o conhecimento prévio do aprendiz. Quer dizer, essa fase famosa do Osborne, ela é reiterada com concepções contemporâneas, inclusive
dentro da perspectiva da teoria da carga cognitiva. Estruturas de conhecimento previamente aprendidas constituem o fator que mais influencia a aprendizagem de novos materiais. Então, mesmo para construir esses modelos mentais, que são a tarefa inicial, mental, a gente tem que resgatar também conhecimentos prévios que estão na memória de longo prazo. Então, a modo de conclusão, eu quero deixar claro que, seguramente, né, o ensino de conteúdos, sejam declarativos ou procedimentais, na educação contemporânea, deve levar em conta conteúdos contemporâneos, deve levar em conta as tecnologias digitais de informação e comunicação, deve levar em conta a interdisciplinaridade, por exemplo, STEAM, né? Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, bem como questões de diversidade, equidade e gênero. São grandes desafios, mas esforços nesse sentido não terão efeitos desejados se o ensino não despertar o interesse dos alunos pelas matérias de ensino. Se não aumentar a autoeficácia dos estudantes em relação ao domínio dos conteúdos. E se não levar em conta a questão da carga cognitiva envolvida em tarefas e problemas. A modo de conclusão, eu gostaria de deixar claro que essa proposta dessa apresentação é de chamar a atenção de professores e professoras da educação básica e superior sobre a relevância dessas variáveis no ensino de qualquer disciplina, qualquer conteúdo voltado para a aprendizagem significativa. Interesse, autoeficácia, carga cognitiva. Seja qual for a matéria, se nós queremos uma aprendizagem significativa, tem que despertar esse interesse, tem que elevar a autoeficácia dos alunos. Não foram sugeridas estratégias sobre como lidar com essas variáveis. Na literatura tem muitas estratégias, mas eu friso que o papel docente é fundamental. Sejam quais forem as estratégias e recursos instrucionais disponíveis, professores e professoras são essenciais para despertar e manter o interesse dos alunos, para aumentar e não baixar a autoeficácia e controlar a carga cognitiva extrínseca das tarefas. Bom, então, com isso, eu encerro a apresentação e eu espero ter despertado, chamado a atenção para a importância dessas variáveis e agora, quem sabe, a gente pode conversar um pouco. Obrigada, professor. Então, eu agradeço a sua apresentação, foi muito rica no sentido de trazer aí algumas coisas que eu particularmente desconhecia. Então, eu vou abrir agora para perguntas, né? Então, nós temos o Mário Roberto inscrito. Ele é professor, se não me engano, na área da Geografia de Rio Claro. Eu já disse que a gente se conhece tão pouco, né? Na Unesp a gente tem vários colegas, mas a gente se conhece muito pouco. Professor, eu não estou habituado com esse termo chunks. Você poderia me especificar melhor o que é, como é que se mede, de onde veio isso? É um termo muito genérico, quer dizer, chunk é um punhado, uma quantidade de informações. Chunks. Nesse sentido, não é bem definido que tamanho é essa informação, mas a ideia é que eu não posso processar mais do que 7 mais ou menos 2 informações ao mesmo tempo. Mas aí se usa esse termo chunk, ou bits de informação, se quiser, né? O importante é isso, professor. A nossa memória de trabalho está limitada a trabalhar 7 mais ou menos 2, pode dizer coisas de informação, o que vocês quiserem, mas a gente não dá conta se for muita informação. Esse é que é o ponto.
Uns são mais capazes, dão conta até 9, outros são menos, dão até 5. Mas muitas vezes nem o 5, nem o 9 consegue dar conta, porque é muita informação ao mesmo tempo. Mas chunks é punhado, tá? Mas é um termo usado assim que não tem muito um significado rigoroso. Cris, seu microfone está fechado. Desculpa. O Alexandre no chat referiu como se fossem pacotes de informações. Também pode ser, sei lá. Não pode ser pacotões muito grandes, entende? Senão a gente não absorve. O professor Braz agora tem a palavra. Boa tarde, professor Moreira, professora Cristiane e todos os colegas presentes. Professor Moreira, sou professor do Departamento de Física aqui da Unesp, do campus de Bauru. Aproveitando a minha fala aqui, gostaria de compartilhar que o artigo que o senhor escreveu sobre os desafios do ensino de física no início do ano, nós usamos no nosso grupo do PIBID aqui para discutir e foi muito interessante. Eu agradeço por ele, pela sua contribuição. E o senhor falou categoricamente da nossa, na física, a capacidade que a gente tem de diminuir a autoeficácia dos estudantes, né? Nós estamos, todos os cursos agora, por conta da curricularização da extensão, estamos no processo de reestruturações curriculares, generalizadamente, né? E aqui não é diferente. Então, o primeiro semestre, o primeiro ano, e principalmente o primeiro semestre, ele é bastante crítico nesta questão, né, da autoestima, da autoeficácia nos nossos cursos. Então, a minha pergunta é, o que o senhor diria, que sugestões o senhor tem sobre a formatação de um primeiro semestre que contribua para acolher esse estudante e não diminuir a sua autoestima, a sua autoeficácia? Professor, eu não sei se é uma resposta correta ou boa, mas eu sugeriria que o começo da física fosse uma física para a cidadania, que fosse uma física do mundo dos alunos. Veja bem, isso não é novidade, o nosso Paulo Freire dizia isso há muitos anos atrás. Paulo Freire é o educador brasileiro mais famoso no mundo, tá? E eles têm que partir de onde o aluno está. Então, a física é da cidadania, a física explica o mundo onde vive o aluno. E a física pode despertar o interesse do aluno, mas do jeito que ela é ensinada, uma física horrorosa, com fórmulas que têm que ser decoradas, a gente perde os alunos no começo. Professor, eu sou físico, eu vivo dentro da física. Toda a minha vida foi no Instituto de Física, entende? Então, a minha crítica não é negativista, ao contrário, ela é construtivista, nós tínhamos que melhorar. Nós chegamos a um ponto que os alunos de engenharia só querem passar na física. Física e cálculo, só querem passar. Mas veja bem, engenharia sem ter uma base de física, nós tínhamos que nos dar conta disso. Deixa para depois a física mais abstrata, mais isso, etc. Começa com uma física que faça sentido para os alunos, que tem a ver com o seu entorno e que também, ao mesmo tempo, já sugere que vai sair desse entorno, coisas assim. Se a gente começar o primeiro semestre de física com as fórmulas, as definições, a gente perde eles ali. Vou dizer que na farmácia a gente também tem física e também a gente tem o mesmo problema, física, matemática, principalmente porque nós do curso de Ciências da Saúde, né, a farmácia em especial, né, a gente precisa desses conceitos de física, de matemática, né, para futuras medições e outros aspectos que são necessários. Mas o aluno não se percebe
como é importante a física. Então, ao não perceber isso, ele faz o que o senhor acabou de mencionar, ele quer passar. E passar de ano significa eu vou me livrar dessa disciplina e depois eu só vou me dar conta de que ela é importante para o meu conhecimento muitos anos depois. Na prática, depois. Na prática. Obviamente. Agora o professor Adriano aqui da Faculdade de Farmácia tem uma pergunta. Oi, boa tarde. Professor, muito obrigado pela palestra. Excelente. Causa uma reflexão que ela é super importante quando você é docente, né? O tempo inteiro a gente tem que fazer essas reflexões, né? A gente tem que entender, tem que procurar entender se o que a gente tá passando ou está ali tentando construir junto com o aluno, se o aluno está fazendo parte dessa construção, né? E às vezes fica um pouco longe. A sua fala ela é bastante interessante, porque eu vejo que existe né, quando o senhor colocou aquela aprender por modelos, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu lembro de uma discussão que eu tive com uma professora da nossa faculdade, ela já está até aposentada, mas ela pegou e falou assim, a universidade não pode se dobrar para o conhecimento que é o conhecimento popular e não sei o quê, e ela era extremamente contra a tentar trazer justamente o conceito que iria ser ensinado para a realidade do aluno. Eu sou licenciado, eu fiz licenciatura, eu sou biólogo, né, e fiz licenciatura. E minha professora de didática era uma das coisas. Eu tive ela em instrumentação para o ensino de ciências, depois para o ensino de biologia, depois em didática, e ela sempre falava, né, tente se aproximar do estudante. Né? Professor, como é que a gente consegue desconstruir isso? Né? Porque o modelo, olha, eu aprendi desse jeito, a academia é assim, e a gente tem que seguir, a academia tem que seguir desse jeito. Como é que a gente faz? O senhor acabou de falar da física, né? Que eu estou refazendo essa pergunta. Como que a gente consegue quebrar um pouquinho isso para trazer, assim, tentar aproximar mais o estudante daquilo que a universidade é realmente? Olha, professor Adriano, a gente tem que também pensar em mudar um pouco o ensino universitário, tá? O Carl Lyman, Nobel de Física, que trabalha na National Science Foundation e que depois se dedicou muito ao ensino da física, ele diz o seguinte: o ensino na universidade é pior do que ineficaz, é anticientífico, se referindo ao ensino de ciências. Então, vejam bem, se um cara que é Nobel consegue dizer isso, eu acho que nós podíamos dizer também menos, né? Menos. Mas mostrar por que o ensino de física ou de biologia tem essa baixa autoeficácia, não consegue despertar o interesse. Outra coisa, eu acho que na universidade nós temos uma certa possibilidade de mudar a maneira de ensinar. Né? Nós não somos tão escravos do Enem como é a educação básica. Nós, então, podemos ir tentando fazer pequenas mudanças, né? Dentro de uma perspectiva de um ensino subversivo, dentro da física, né? Não é subversivo político, é subversivo fisicamente. A gente pode passar por uma série de estados de equilíbrio e sair de um estado inicial, chegar a um estado final muito diferente. Vamos fazer pequenas mudanças no nosso ensino. Vamos, por exemplo, no departamento de física, nos últimos anos, eu tinha as regras que tinha que ter 3 provas, tá? Ao longo do semestre. Mas não tinha a regra de que a nota final tinha que ser baseada só nessas 3 provas. Então, eu fazia as 3 provas, mas eu usava as atividades colaborativas presenciais.
e eu fazia um contrato com eles. Olha aqui, eu não vou ficar todo o tempo expondo coisas aqui. Vocês vão ter que trabalhar também. Vocês vão ter que participar. Mas, olha, se vocês participarem mesmo, vocês já estão aprovados. Tá? Eu fazia um contrato. E eu tive resultados muito bons. Eu consegui aumentar o índice de aprovação de 40% para 80%. E eu fiz teste de retenção. E os meus alunos que tiveram esses 80% tinham também alta retenção. Não é que eu fazia a coisa mais light para eles, mas era diferente. E eu tinha aluno que me disse, professor, eu era um vago e agora que eu estou participando, estou gostando muito. Né? Claro, né, por outro lado, tinha alguns que são os primeiros da aula, né, que se queixavam, porque daí não tinha tanta visão, né? Não era ele o único bom dentro da aula. Mas, professor, respondendo, vamos fazer pequenas mudanças. Dentro da universidade, nós temos mais flexibilidades para isso. Vamos deixar de ser escravo dessas famosas listas de problemas. Vamos deixar de ser escravo dessas listas de conteúdos. Faz uma análise do conteúdo. Não existe lista que todos os conteúdos tenham o mesmo peso, a mesma importância. Então, vê quais são os conceitos-chave, quais são os princípios básicos e os outros faz um passando, assim, entende? Na matemática, o conceito de função, nossa senhora, esse conceito é fundamental. Então, eu vou gastar muito tempo ensinando função. E vou dar outros mais rapidamente. Se o meu aluno sair da disciplina com um bom conceito de função, que ele vai aplicar, inclusive, em outras disciplinas, para mim, eu me sentiria realizado. Né? E a mesma coisa com a física. Certos conceitos são chave e outros são mais secundários. Obrigada, professor. Tem duas questões, um comentário e uma questão no chat. Só um minutinho que a minha bateria está acabando. Desculpa, eu esqueci de ligar a bateria. A primeira pergunta é um comentário no chat, deixa eu ver, só um minutinho. É do Caio Salustiano Gonzalez. Acredito que para despertar o interesse em determinadas disciplinas, tem de se mostrar o quanto elas são interessantes para que, a partir daí, se seguir o engajamento dos alunos. Tirar aquela falsa impressão de que determinado conteúdo só servirá para passar de ano. E tem do Alexandre, que temos discutido bastante aqui na FC, que acho que é Botucatu, FC, Alexandre? Desculpa, eu não guardei. Bauru, da Unesp de Bauru, colocar conteúdos e abordagens mais próximos da formação dos estudantes. Então, é aquela questão da desconstrução, né, do passar de ano. Eu acho que o aluno tem isso e eu acho que a gente também reproduz isso de uma certa maneira, né? Quando você quer que ele saiba, e o professor fez uma colocação que eu achei muito, muito interessante. Não dá para você dar para o aluno todo o seu conteúdo disciplina que ele absorva 100% dele. Né? Então, a gente precisa criar prioridades. O que é prioridade para aquela aprendizagem? E, a partir daí, lembrando do seu conceito dos 7, né? A gente não consegue absorver mais do que 7. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Então, eu acho que isso é uma boa reflexão. Né? O que priorizar numa disciplina? E é difícil criar quebrar esse paradigma no meu conceito, né? Tanto de docente quanto de aluno, porque o aluno também espera, né? Passar de ano, né? Ele espera isso. Ele vem com essa cultura de longa data. E a gente também retroalimenta isso na forma de avaliação, né? Avaliações, algumas vezes, que são avaliações que não sabemos até que ponto a gente mede conhecimento, né? Então, são duas coisas que eu paro para refletir da sua fala. Muito importante. Mas foram só comentários. Não, eu concordo com o comentário anterior do professor
E eu sempre gosto de vez em quando, lembrar da questão da pedagogia da libertação do Freire, entende? A gente quer partir de onde o aluno está, mas não quer deixar o aluno ali. Nós vamos, então, partir de situações que sejam do seu entorno, como acho que, não sei, o outro autor que falou, Sweller, sei lá, tem que ser do seu entorno, mas nós queremos também que o aluno, a médio ou longo prazo, dê conta de situações fora do seu entorno, situações abstratas. Quer dizer, o grande erro, eu acho, é começar já com situações que não tem nada a ver com o aluno. E também, voltando à questão da engenharia, entende? Eu dei aulas para engenharia durante muitos anos e eu cometi um erro, que é eu não usava situações da engenharia para trabalhar a física. Eu só usava situações da física. Eu acho que, não sei se há algum tempo eu mudei isso, mas a gente não pode dar aula para engenharia sem trabalhar também situações da engenharia. Né? Tem que fazer um mix entre situações que são, digamos, mais da física ou da matemática e situações que são da engenharia, para o aluno ver que isso faz sentido. O Alexandre coloca uma colocação, faz uma colocação muito interessante. Já ouvi aqui que cálculo é cálculo, não importa para qual curso é dado. Essa afirmação, viu? Ele discorda, mas ele ouve isso lá, acho que é igual. E alguns de nós físicos falamos também isso, às vezes. Cálculo é cálculo. Eu tenho um sobrinho que ele teve um prejuízo de retenção muito grande por causa de cálculo, porque cálculo, ele faz engenharia em Guaratinguetá, e ao perder cálculo, ele começa a perder outras disciplinas correlatas, né? Então, cálculo passa a ser um fantasma na vida do aluno, né? E não uma coisa que ele é uma ferramenta importante que vai ser útil para ele construir outras coisas. Então, eu tenho percebido isso, né? Que cálculo, eu não sou da área de exatas, mas eu ouço, né, que cálculo é o calcanhar de Aquiles de grande parte dos cursos de exatas. Não é? O Mário quer fazer uma outra pergunta, e aí a gente encerra para a gente, se não tiver mais perguntas além do Mário. Professor, a autoestima do aluno é algo muito importante para o aprendizado, concordo. Então, de certa forma, garantir o sucesso do aluno é algo importante. Então, é baseado nisso que a gente prescreve que as dificuldades têm que ser crescentes no processo de ensino-aprendizado. Mas a gente tem um tempo para explorar todo o conteúdo. Então, ela tem que ser crescente, mas a gente tem que chegar num patamar que seja satisfatório. Então, por outro lado, você fixar patamares muito simples, eu acho que é uma maneira de dizer para o aluno que ele não é capaz de fazer coisas que sejam mais complexas. Então, eu sou professor de computação, milito na área de hardware, e eu faço uma disciplina centrado em fazer um projeto. E eu acho que é uma questão de honra para mim colocar projetos que sejam, que tenham um bom nível de dificuldade, de complexidade. E a gente vai construindo isso aos poucos. E quando eu digo construindo aos poucos, não é construindo só no semestre, na disciplina. Os alunos herdam conhecimentos que turmas anteriores produziram. Isso é feito através do professor, por meio do professor. Então,
eu divulgo para os alunos os avanços que os alunos de turmas anteriores tiveram. E é claro que eu também, nessa tentativa de garantir o sucesso do aluno, eu vou dando dicas também, eu vou colaborando com o aluno. E o grande problema é que quando chega no final do processo todo, o meu grande dilema é que eu não consigo mensurar qual foi a contribuição do aluno e qual foi a minha contribuição, mesmo que passando herança dos alunos anteriores. Então, essa é uma grande angústia. Eu não saber se o aluno conseguiria, de fato, dar conta daquilo sozinho, ter autonomia. Esse é o objetivo final, que o aluno tenha autonomia em fazer coisas. Mas eu sei que, para ele conseguir fazer coisas que sejam significativas, que tenham um bom nível, eu tenho que ajudar. Ou passando experiência de turmas anteriores, ou dando também a minha contribuição. Então, é uma angústia muito grande. Eu não sei direito a porcentagem do trabalho que foi devido ao aluno e que foi devido ao professor. Já passou por isso antes? Tem alguma dica? Não, professor, eu até me surpreende um pouco essa ansiedade sua, porque eu vejo essa como o papel do professor é trabalhar com o aluno, não dar as respostas, mas ajudá-lo a chegar a essas respostas, a chegar a projetos. Eu não vejo que isso seria errado. Eu acho que o senhor está fazendo um trabalho muito bom. Esse é um papel nosso. Nosso papel não é só largar conteúdo na cabeça do aluno. Nosso papel é facilitar a aprendizagem. Nós somos facilitadores. E também pensando que futuramente esse aluno vai ter que ser autossuficiente. Tá? Mas enquanto ele estiver com nós, eu acho que essa autossuficiência tem que ser progressiva. Então, eu acho que o seu trabalho é um trabalho super importante e que essa ansiedade é uma questão de o professor repensar isso, viu? Seu papel como professor é muito maior do que ficar dando aula expositiva, do que ficar dando a matéria. Muito obrigada, professor. Bom, não tendo mais perguntas, eu agradeço a sua participação. Tem alguma coisa no chat? Só um minutinho. Deixa eu ver, às vezes eu não acompanho o chat de forma adequada. Eu acho que foi seu aluno, Carlos Eduardo Bittencourt. Ele botou uma nota ali. Ele mandou um forte abraço para o senhor, né? E o uso do modo administrativo, tecnocrata, por parte do governo durante esse período de pandemia, direcionado à solução de tudo pelo ensino remoto, trouxe a todos nós um enorme prejuízo de falta de interesse, de não se postar mais disponível a aprender. Temos agora um grande resgate motivacional pelo aluno na licenciatura. Em 1 ano e meio, passamos por 3 distintas escolas, e agora, como BNCC, estamos todos com sérias dificuldades e aí cortou o texto do Carlos, desculpe. Aí, se o Carlos quiser fazer algum comentário adicional, que eu não tenha lido no chat. Formar formadores. Dificuldade de formar formadores. Essa é a continuidade da frase. O mundo virtual nos trouxe um grande desafio, né? Primeiro, né, a empatia, a proximidade do curso presencial faz o que o senhor colocou como autoeficiência, né, e como a automotivação. O mundo virtual nos trouxe uma vantagem de estar próximos num momento difícil,
mas ele também nos trouxe desafios dessa falta de motivação. E eu escuto dos alunos aqui da farmácia a questão da sobrecarga. Eles se sentem sobrecarregados, não acho que só pelo conteúdo, mas também pela formatação, né, do mundo virtual. Então, é uma reflexão importante, né, a gente ouvir, né, o aluno que comenta da sua sobrecarga, né, até que ponto a gente não está, cada um no nosso nicho, né, cada um pensa na sua disciplina como a única que existe no curso, e aí enche o aluno de conteúdos, e por conta disso, eles reclamam muito da sobrecarga. Isso é a maior reclamação, pelo menos no curso de farmácia, não sei os demais. Cristiane? Oi, Marcos. Me permite mais uma continuação da minha pergunta? Pois não. O professor disse que não entende minha ansiedade, e, na verdade, é mais uma angústia do que uma ansiedade. E eu acho assim que ele tem o direito de entender. Então, eu queria explicar. A pedagoga Maria Montessori, a quem eu tenho uma grande estima, diz que qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo ao aprendizado. Então, como eu também concordo que nós somos facilitadores do aprendizado, se a gente impõe obstáculos, a gente está fugindo desse papel. Então, essa é a minha angústia. O problema é operacional, é saber o que é necessário. Eu concordo, qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo ao aprendizado. Agora, o duro é entender o que é o necessário, esse limite. Professora, eu não tenho respostas, né? Mas eu entendo também que o nosso ensino é um laboratório permanente, entende? Eu posso, a cada semestre ou a cada unidade, fazer pequenas mudanças e ver os resultados. Eu posso voltar atrás, posso buscar outras estratégias, outras maneiras de facilitar a aprendizagem, sei lá. O que eu acho é assim, a gente adotar uma estratégia única. Eu acho que o professor está num laboratório permanente, lidando com seres humanos permanentemente, e a gente pode ir fazendo pequenas mudanças e ver o que acontece. Não sei, mas eu não tenho resposta, professor. É o professor Brás que tem uma outra pergunta. Quero me meter aqui na conversa entre o professor Mário e o professor Moreira. Eu ia perguntar para o colega Mário, né, que eu conheço de longa data, lá de São Carlos. Mário, você tem procurado ouvir os alunos a respeito do que eles pensam sobre esta questão em particular ao longo dos semestres? Talvez isso possa ajudar nesta reflexão para calibrar, né, a ação. Brás, é uma pergunta difícil. A gente interage com os alunos o tempo todo, né? A disciplina é essencialmente prática. Então, eu passo tarefas, né? Na verdade, é um projeto, a tarefa principal é o projeto, mas a cada dia tem tarefas intermediárias. E eu circulo entre os alunos. Eu costumo dizer para os alunos que o principal feedback que eles podem me fornecer é a comunicação entre pares. Eu quero ouvir um aluno conversando com o outro. Então, eles trabalhando em grupos. E o que acontece é o seguinte, os alunos, eles vêm com uma autoestima muito baixa. Então, quando eu dou o projeto, que eu defino o projeto com os alunos, eles ficam assustadíssimos. E eu digo que turmas anteriores conseguiram fazer, para ver se eu consigo baixar um pouco o nível de ansiedade dos alunos. Então, essa resposta à sua pergunta, quer dizer, o que os alunos dizem, depende do momento. Então, no início, eles acham que eles não vão conseguir.
e acham que eu tenho que ajudá-los, porque senão não vai sair. E eu vou tentando dosar o nível de ajuda que eu dou para os alunos. Mas, ao final, os alunos têm uma sensação de que, eu já vi comentários assim, isso é o que é o melhor prêmio que eu tenho. O aluno diz assim, professor, no início eu achava que eu não fosse capaz de fazer. Então, eu tenho a sensação que eles julgam que eles fizeram uma boa parcela. Mas é uma sensação que eu não sei se de fato aconteceu. O ideal seria que eles fizessem tudo sozinhos. Aí eu sairia com a sensação de que eles são capazes, eles podem ir sozinhos, eu posso empurrar e que eles vão voar sozinhos. Mas aí, Mário, você não seria professor, o professor é o facilitador, eu acho que você está no caminho certo. Porque fazer sozinho, eles precisam de alguém mais experiente para fazer esse papel de facilitador. Eu acho que você está no caminho certo. Também acho. Concordo. Professor, muito obrigada. Eu vou finalizando, porque nós já passamos das 18h20, né, do nosso prazo. O senhor deve estar cansado e todos aqui presentes. Agradeço muitíssimo o aceite do convite. Não o conhecia. Depois já disse, em particular, que eu conheci por renome, né? Todas as pessoas para quem eu divulguei. Nossa, professor Moreira, ele é excelente. E aí eu realmente o conheci por conta das suas publicações. E foi um grande prazer tê-lo aqui, e acho que todos nós saímos com um ganho imenso dessa palestra. Muito obrigada. Professora, eu quero dizer que também agradecer a oportunidade, e que para mim foi uma experiência muito boa ter os comentários dos colegas, dos professores, né? E a gente tem uma tarefa grande pela frente, que é mudar um pouco o ensino universitário. Muito obrigado também. Muito obrigado, professor. Obrigada. Obrigado. Tchau para todos. Obrigada pela presença. Obrigado, professor. Até mais. Até logo, Boa tarde Mário, a todos. e outras. Até logo. Até. Obrigada.